Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo. Nesse conteúdo eu quero falar com você sobre tipos de vias em Espanha. É importante você saber porque se você tem planos de viver na Espanha, trocar ou tirar a carta aqui, é melhor que você vá se preparando aí, né, para chegar aqui já com bastante conhecimento a respeito do assunto. Então, quais são as vias que existem em Espanha? Então nós vamos dar uma geral aqui nas principais, né? Existem algumas mais simples e locais que a gente não vai precisar falar, mas as principais nós vamos falar aqui. Vamos lá então? Bom, essa aqui se chama autopista. Quando você vê esse símbolo aqui, você já tem que colocar no seu cérebro que isso aqui é um símbolo de autopista. O que quer dizer isso? A autopista, ela é uma via, né? Uma rodovia, uma estrada aí na língua portuguesa, em que ela está geralmente distante da cidade e geralmente ela é pedagiada. Eu me recordo aqui da a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, que pode ser considerada uma autopista, porque ela não tem saídas para cidades, assim, diretamente para a cidade, ela sai para outras vias, outras rodovias, raramente sai para cidades, se eu não me engano. Pois bem, no Brasil autopista seria uma rodovia, né? E na Espanha, qual a diferença da autopista para a próxima que nós vamos ver? É que a autopista, você sempre vai saber que há peajes, ou seja, com pedágios, ou tem pedágios, peajes com pedágios, e aí você pode traduzir na sua língua como você quiser, mas autopista sempre é aquela via que há peajes, bem? E aí, a autopista, geralmente ela vai ter mão de sentido único, né? Ou ela é separada, mas ela não vai ter mão de duplo sentido, vai ser sempre de sentido único. Calçada de sentido único, ou via de sentido único, que é exatamente esse símbolo aqui, tá? Calçada de sentido único, via de sentido único, tá bem? E aí, aqui você pode ver, nessas duas mãozinhas, que eu coloquei aqui o arcém. Arcém é o quê? Para nós aí seria o acostamento, tá vendo? Bem curtinho o arcém. Geralmente quando o veículo quebra, ele fica parte fora da via. E aí tem aquele processo de sinalização, mas logo chega também a viatura, né, para fazer aqui a proteção. E tudo que você vê aqui que compõe a via se chama plataforma aqui na Espanha, tá bom? Isso aqui é a plataforma. E aqui é primeiro carril, que para nós aí seria pista, né? Primeira pista. Então, primeiro carril e aqui segundo carril ou segunda pista, tá? Primeira e segunda. Então, o mais importante aqui é você reparar esse símbolo e saber que tem pedágio, tá bom? A gente vai falando aí nas próximas orientações e você vai entender melhor sobre isso. Continuando, essa aqui seria uma autovia. Repara que esse é o símbolo da autovia e esse, voltando aqui, é o símbolo da autopista. Então, o que você tem que perceber aqui, tá? Essa daqui não há peajes, sem pedágios, ou não tem pedágios, tá? Não há peajes, sem pedágios. Esse é o símbolo, vai estar escrito aqui autovia, e geralmente a autopista tem lá a letrinha AP, tá? E é calçada de sentido único, via de sentido único, tá bem? Aqui nessa lateral que divide as duas pistas, né, seria mediana, que em português nós chamamos de guarda-reio. Guarda-reio, não é isso? E aqui seria mediana. Então essa separação aqui você tem que saber que se chama
mediana, vale? E vamos lá. Aqui, tá vendo? Aqui dá para ver melhor do que na outra foto o Arsen. Tá vendo que o Arsen é esse acostamento, Arsen, acostamento, tá? E tudo que compõe a via, de fora a fora até do outro lado, se chama plataforma. E aqui nós temos o primeiro carril, que é a primeira pista. Aqui o segundo carril, que é a segunda pista, vale? E aqui é a calçada. Tudo isso aqui, o asfalto, desde o acostamento até aqui, se chama calçada. Dessa faixa branca, a outra faixa aqui, nós tratamos isso como calçada. E plataforma é desde essa barra lateral até essa parte aqui toda, o que compõe tudo isso aqui, se chama plataforma. Então aqui você tem que saber que na autovia não há pedágios e ela geralmente cruza a cidade, diferente da autopista que está mais fora da cidade. A autovia não, a autovia está muitas vezes cruzando a cidade e tem saídas para a cidade. Não tem cruzamento, tá? Não cruza aqui. Já tem essa mediana aqui porque não é igual na cidade que vai cruzar, vai ter carros cruzando. Então a autopista e a autovia não tem cruzamento de carro aqui pela pista. Essa é uma das diferenças, mas uma das principais aqui é que não há pedágio. E é a mesma velocidade para as duas, tá bem? Essa próxima seria carreteras nacionais ou interurbanas. Carreteras, não é carreteiras, tá? Você vai ler como se fosse um R só. Carreteras nacionais ou interurbanas. O que quer dizer isso? Em muitos países aqui da Europa, Portugal, Espanha, existe essas, acho que é rodovias, as vias mais antigas, né? Antes de construir as autopistas, autoestrada, então os veículos cruzavam de um país para o outro nessas vias, então elas são preservadas ainda, que seria carriles de circulação em los dos sentidos. Dos carriles, um carril, dos carriles, dos carriles de circulação em los dos sentidos. Aqui está a seta, tá vendo? Essa setinha já vai dizer para você que diferente da autopista e autoestrada, isso aqui chama carril de dos sentidos, vale? E então pode chamar de carreteras, que pode ser nacionais ou interurbanas. Qual a diferença? A diferença é que as nacionais é administrada pelo próprio país, né? É de responsabilidade nacional. E as interurbanas, geralmente, a comunidade autônoma é que é responsável, vai ter na plaquinha aqui qual é a comunidade que é responsável por esse trecho da via. Aqui, você vê que nós temos aqui as linhas contínuas, linhas contínuas, ou linhas contínuas, como chamamos aí, que é para separar os dois carris, tá bom? E aqui é calçada, já vimos lá, toda a parte de asfalto é chamada de calçada, nós chamamos aí de asfalto, né? E aqui, sem arcém. Sem arcém quer dizer sem acostamento. Sem arcém, né? Você está dizendo que não tem acostamento. Geralmente, essas nacionais aqui, essas carreteiras, não há arcém mesmo, não há arcém, tá? Geralmente não tem arcém, tá? Então, com essa seta de circulação em los dos sentidos, então, geralmente é carretera nacional ou interurbanas, que cruza a cidade, que há cruzamento de um lado para o outro, de uma fazenda para outra, há cruzamento de cidades, né? De uma pista para outra, então você vai ter nessa aqui, vai estar mesmo mais dentro, cruzando aí as cidades, tá? Então, carril de ida, carril de volta, calçada, que é asfalto, e linhas contínuas, tá bem? Aqui era isso. Outra que você já conhece bem, que é a cidade, né? Não muda nada de uma grande cidade aí do seu país. Há semáforos dentro dentro de poblado, que é o ciudad, onde está a população, né? Dentro do bairro, né? Ou dentro da cidade grande, aqui é uma cidade grande, né? Ou dentro do poblado, da cidade pequenas, você vai ter autovia que cruza cidades, vai ter travessia, geralmente a autovia cruza mais cidades grandes, né? Vai ter travessia, que é
É mais ou menos isso aqui. Essa carretera aqui, quando ela cruza uma cidadezinha pequena, ela vai passar a chamar travessia, né? Dentro da cidade, o nome dela se torna travessia. Ou calle, calle ou calle. Você pode entender, as pessoas vão falar de duas formas. Calle ou calle. Isso aqui seria rua, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui pode ser uma travessia ou pode ser uma rua. Essas travessas aqui também, que saem de um lado para o outro, chama de calle, tá? E peatones, como sempre, né? Na cidade você vai ter que tomar esse cuidado. Nessa via aqui, geralmente quando chegar no poblado, né? Vai ter faixa de pedestre também. Mas é só quando cruza aqui, na rodovia em si não. Mas quando chega na cidade, você vai ver então faixa de pedestre aqui, linha de proteção. Peatones, que chama aqui, pedestres chama peatones, né? E aqui você tem carril 1, carril 2, carril 3, carril 4. 4 carriles, vale? Você vê que você tem obras aqui, você tem coches parados, você tem autobus. Então, todo o cuidado que você tem que ter na sua cidade, você tem que ter igual aqui. Pela visão geral, o motorista já sabe. Só um detalhe aqui, é que quando você vê faixa de pedestre aqui, pare. Pare, porque aqui você tem problema na Espanha se você não parar, tá? O pedestre chegou aqui, apontou aqui, já tome cuidado que você tem que parar. Então, eu queria que você tivesse uma noção, né, das vias aqui. A gente vai continuar falando sobre isso mais adiante, tá bom? Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado, né? Nós vamos tirar mais dúvida aí ao longo dos vídeos. Então não se preocupe que todos os detalhes ali que eu passei, que era para dar uma visão geral, você vai ver nos vídeos que a gente vai colocar no canal daqui para frente, tá bom? Então, espero que tenha gostado e hasta el próximo vídeo. Hasta luego, adiós!